Raquel, vem cá fazer essa oração. Ah, é, a irmã Expedita, irmã Raquel, professora Raquel, a irmã Expedita não está bem. A Ana Maria foi lá ver ela, disse que ela amanheceu com o rosto todo inchado. A nossa irmã Expedita aqui, Marinho, está com o rosto inchado. Nós sabemos que a irmã Expedita, ela tem passado por alguns entraves, né, irmã Raquel? Dificuldade, lutas, enfermidades devido à sua idade. Mas Deus é Deus de misericórdia, aquele que estende as mãos sobre as nossas vidas. Irmã Antônia? A Mariana. Ah, tá bom. Vamos orar também pela Mariana. Amém? Vamos ficar de pé então agora? Vamos orar pela Mariana, que a irmã Antônia pediu, e vamos orar pela nossa irmã, a irmã Expedita Marinho. Nossa irmã Expedita precisa muito de nossas orações, e de vez em quando um irmão, uma irmã que puder dar uma passadinha lá, ver o rosto dela, ver ela e cumprimentar ela, isso ajuda muito, tá bom? Oremos neste momento. Senhor, neste momento, mais uma vez aqui na Tua presença, nós nos encontramos nesta manhã, ó Pai, para Te agradecer, bendizer e glorificar o Teu nome. Pai, nós queremos Te apresentar os nossos irmãos que estão enfermos nesta manhã. Meu Deus, visita eles agora. Ó Deus, visita com cura. Ó Deus, vai restaurando a saúde dos Teus filhos, Pai. Visita a irmã Expedita Maria, Pai. Visita ela, Espírito Santo, tem de misericórdia. Visita a irmã Mariana, lá naquele leito daquele hospital. Vai lá, Espírito Santo, e vai operando maravilha na vida dos teus servos. Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus por mais uma oportunidade, por mais um domingo em que podemos nos reunir aqui neste templo físico, com um propósito espiritual de ouvir a voz de Deus falar aos nossos corações. Confesso aos irmãos que me sinto privilegiado quando tenho a oportunidade de vir aqui à frente, falar algo do meu Deus, falar algo do Senhor. Não é fácil, sempre dá um frio no coração, um frio na espinha, apesar de conhecermos todos os irmãos, mas o fato de nos colocarmos diante de outras pessoas nos causa em nós uma estranheza, um temor de que seremos julgados por aquilo que vamos falar, por aquela ideia que vamos passar. Mas nós temos que ser maiores do que isso, porque afinal de contas nós vamos falar aqui sobre um Deus a quem nós servimos, e se nós formos analisar bem, nós temos muito a dizer sobre Ele. Embora diante da timidez, nós temos muito a dizer, muito a falar sobre tudo aquilo que Deus tem representado em nossas vidas, o cuidado que Deus tem tido conosco, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos pais, com todo o nosso povo, com toda a nossa gente. Então, sempre que tiver oportunidade, irmão, fale de Deus, fale algo de Deus. Não é tão difícil assim, tá? Não está sendo fácil para mim, mas a gente vence aquilo que nos limita quando temos que falar do nosso Deus. Nesta manhã nós vamos estudar uma lição. Na verdade, esse trimestre, né, nós temos um tema que já foi abordado, né, pastor Zé Adão? No ano passado nós tivemos uma revista que também falou sobre os aspectos da Trindade. Embora a conotação desse trimestre é um pouco diferente, mas estamos falando da Santíssima Trindade. Irmãos, eu gostaria de falar para os irmãos o seguinte: o tema central dessa lição, a palavra-chave
é pai. Mas eu diria que caberia também aqui a palavra relacionamento, porque aqui a gente vê nesta lição um relacionamento da Trindade, e o relacionamento de nós cristãos, e o relacionamento de nós para com a Trindade e da Trindade para conosco. Parece simples, mas tem diferenças. Quando vem de cima para baixo e quando vai de baixo para cima. Nós vamos falar isso aqui na lição de hoje. A doutrina da Trindade nos apresenta o Pai como a primeira pessoa divina, de quem procede o Filho e o Espírito Santo. E nesta lição, irmãos, nós vamos estudar sobre a identidade, a revelação e a pessoa de Deus Pai. Vou tentar aqui sintetizar, porque como os irmãos bem sabem, dificilmente aos domingos a gente consegue chegar até o final da lição, mas vamos tentar encontrar um ponto central, um ponto de equilíbrio dentro de todos os temas que aqui estão sendo abordados, para que possamos compreender algo hoje, algo novo, algo que possa movimentar os nossos corações e que possamos retornar para as nossas casas com a convicção melhorada. Isso vale para mim e para todos nós que estamos aqui, né? Nós veremos que Ele é o único Deus verdadeiro, a fonte da divindade e que age por meio do Filho e do Espírito. Também compreenderemos que o Pai se revela plenamente em Cristo e que seus atributos e nomes expressam a sua natureza e glória. O nosso propósito aqui é aprofundar, buscar um conhecimento bíblico sobre quem é o Pai e fortalecer o nosso relacionamento com Ele. Dentre essas três pessoas, estudaremos nessa lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai, como eu falei aqui. Aqueles de quem procede o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador. E por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Como eu falei com os irmãos, cabe muito bem aqui nessa lição de hoje a palavra relacionamento, né? Fala de intimidade, de proximidade, de conhecimento, de você conhecer o Pai, de o Pai te conhecer, de ter algo em comum entre o Pai e Filho, né? Somos filhos por adoção e veremos aqui durante o estudo da lição que nós conhecemos pouco de Deus, não porque Deus não queira se revelar a nós, mas porque a nossa limitação, a nossa capacidade intelectual como humanos não é capaz de absorver o entendimento, de entender em sua totalidade, em sua grandeza, quem é Deus. Então Ele se revela de forma contida, de forma necessária, e nós veremos ao longo da lição o porquê disso. O texto áureo, como foi lido, está em Mateus 11, 27, a parte C do versículo, que diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Comparando traduções e lendo todo o versículo na versão dinâmica NVI, nós temos o versículo escrito dessa forma: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Aliás, desculpa, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quer revelar. Obrigado, irmão. Porém, vemos também uma paráfrase aqui na versão NTLH, que diz assim: o meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Filho, ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Irmãos, esse versículo foi muito bem escolhido para estar aqui no texto áureo, e eu gostaria aqui, antes de entrar na lição, destacar 3 razões que eu imagino pelas quais justifica a assertividade deste
versículo, embora seja só a parte C do versículo, como texto áureo. Primeiro, nós encontramos aqui uma distinção pessoal e uma relação mútua entre as pessoas da Trindade. Pai e Filho são claramente distintos em pessoas. O Pai não é o Filho e o Filho não é o Pai. Isto fica claro na leitura do texto bíblico. E também percebemos uma íntima comunhão e um exclusivo conhecimento mútuo. O Filho conhece perfeitamente o Pai. Em contrapartida, o Pai conhece perfeitamente e plenamente quem é o Filho. Em segundo lugar, nós percebemos uma unidade ontológica implícita. Ou seja, ontológica aqui, irmãos, diz respeito ao ser de Deus, né? Estamos falando do ser de Deus. E quando falamos em trindade econômica, estamos falando das ações de Deus. E aqui nós percebemos uma unidade ontológica implícita, porque em última análise, somente Deus é grande o suficiente para conhecer e entender Deus. Ou seja, como eu falei aqui, nós somos limitados, jamais chegaremos a este conhecimento. O homem, na capacidade limitada da sua mente e tendo a sua compreensão finita, não pode assimilar, não pode conhecer Deus jamais, nem na eternidade e nem em sua totalidade, como eu falei aqui já, um pouquinho atrás. O homem conhece a Deus de forma limitada e por revelação, porque o seu intelecto e a sua inteligência não pode compreender, não pode conhecer o Senhor, Criador dos céus e da terra, a menos que o Senhor a ele se revele. E aqui nós encontramos essa unidade ontológica implícita. Eles se conhecem mutuamente e compartilham a mesma essência. Não são dois deuses, é o mesmo Deus, distinto, porém na mesma essência. E em terceiro lugar, esse texto também revela a singularidade de Cristo como mediador da revelação divina. Jesus revela o Pai aos que por meio da fé o buscam. Jesus é o mediador dessa revelação. Ou seja, nós conhecemos o Pai através de Jesus. E o homem conhece o Pai por meio do Filho. Fica aqui uma reflexão interessante, irmãos. Se só Deus conhece Deus e o homem não é Deus, como pode o homem conhecer a Deus, mesmo que isso se dê por meio da revelação do Filho? Podemos concluir que a resposta está no tipo de revelação que Jesus oferece e na distinção entre conhecimento essencial do próprio de Deus, e o conhecimento participativo, que é possível à criatura por meio da graça. Ou seja, nós temos um conhecimento participativo através da graça que Deus nos concedeu. Ou seja, Pai e Filho se conhecem perfeitamente e de modo completo por meio da consubstancialidade e por meio da pericorese. É engraçado, irmãos, quando a gente começa a estudar, a gente começa a se deparar com uns nomes meio esquisitos, e embora possa parecer que eu esteja querendo ser intelectual em trazer essas palavras difíceis às vezes, mas não é isso. É também para conhecimento dos irmãos, né? Isso, e nós estamos aqui em uma escola e naturalmente viemos aqui aprender algo, e não teria serventia alguma se o professor aqui na frente não trouxesse algo diferente, né? Apesar de que eu também não me considero um professor, mas sempre que a gente tem a oportunidade, a gente pode transmitir para os irmãos algo diferente. E o que raios quer dizer pericorese? É um termo teológico cristão que descreve a íntima e mútua interpenetração, habitação e comunhão de amor entre as pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um movimento circular de vida e relacionamento que reflete harmonia e unidade sem fusão. Dessa forma, o Filho habita plenamente no Pai e o Pai plenamente no Filho. Isto é, eles têm a mesma essência e vivem em uma unidade, em uma comunhão perfeita em todos os aspectos. Entretanto, os seres humanos redimidos, ou seja, os crentes salvos, lavados, comprados e remidos pelo sangue de Jesus,
Esses crentes conhecem a Deus por meio da revelação graciosa mediada pelo Filho, né? Por Jesus. Não é o mesmo conhecimento com que pai e filho se conhecem, mas é um conhecimento revelado por meio de Jesus, sendo assim um conhecimento claramente limitado, como já foi falado aqui, mas nós podemos sim conhecer o Pai. Dessa forma, nós podemos dizer que a revelação do Pai pelo Filho é a autodoação do próprio Deus. É Deus se fazendo conhecido, e não uma revelação do homem à divindade, longe disso, mas a entrada de Deus na história para se fazer conhecer. Deus quis se revelar ao homem por meio do seu Filho Jesus. Então, concluímos aqui essa breve análise a respeito do texto áureo. Dado aí, irmão, dá para os irmãos perceberem o quão profundo é uma lição, né? Se nós formos destrinchar aqui ponto a ponto, um dia inteiro às vezes se torna pequeno, né? Para a gente falar a respeito de tudo. A verdade prática nos diz: conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Há um texto em João capítulo 1, versículo 18, que vai nos dizer que o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ou seja, quem é Deus unigênito? Cristo Jesus, o Senhor. E o Senhor que está em íntima comunhão com o Pai, no seio do Pai, fala de comunhão, que está em íntima comunhão do Pai, revelou claramente quem é o Pai. Além disso, nós temos o Espírito Santo, que penetra nas profundezas de Deus e revela ao crente, ou seja, a nós que estamos aqui nessa noite, quem é o Senhor. Dá para nós perceber que na ordem da existência divina nós temos o Pai, o Filho e o Espírito, e esta é a ordem da existência divina. Não existe aqui, irmãos, uma hierarquia, como automaticamente somos tendenciosos a perceber, né? A imaginar, quando fala uma ordem específica, Pai, Filho, Espírito Santo, que um está acima, maior que o outro, quando na verdade é apenas uma descrição, né? Ou apenas uma relacionando aqui as três pessoas da Trindade. Primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade. Veremos que isso não remete a uma questão temporal, mas apenas uma ordem relacional, como eu falei aqui para os irmãos. E quando nós falamos do nosso conhecimento, ele é o inverso. O Espírito nos conduz a confessar o Filho como Senhor, porque ele ilumina nossas mentes, ele remove a cegueira, nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos conduz à verdade. Como eu falei aqui no início, passar a ver. Ninguém não sabe quem que é filho, quem que é pai. Quem que é pai, quem que é filho. Porque tem secreto pai e filho. Porque Deus nunca fala a Jesus que dia ele vai retornar, vem buscar a filha dele. Ele faz esse secreto com Jesus. Deixa eu ver se eu entendi. Por que já que Deus e Jesus é a mesma pessoa, por que Deus tem um segredo com Jesus em relação ao retorno dele para nos buscar isso? Para vir retorno, vem buscar a igreja. Certo. A Bíblia diz, né, que nem Jesus, nem os anjos sabe a hora, somente o Pai. Eu, infelizmente, não sei dar essa distinção para a irmã. Se alguém aqui quiser contribuir com tiver essa informação, estamos aqui para aprender, inclusive eu também. Caso ninguém tenha esse conhecimento para trazer, eu posso buscar esse conhecimento e trazer para a irmã, tá bom? Vai nos levar nós para
João 10:6, né? Que ele vai dizer que o Pai, quem conhece o Pai é aquele que foi até onde está o Pai. E eu fui e conheci e voltei para cuidar das minhas ovelhas. Aí o que ela está procurando é se ela sabe o dia que Deus vai vir buscar ela. Então, para ela, aí a Bíblia vai nos dizer que ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho, né? Então, Jesus foi, conhece o Pai, e ele voltou para cuidar das ovelhas. E muitas das vezes nós diz que conhece o Pai, nós sirva o Pai, louva para o Pai, mas pedreja a ovelha, machuca a ovelha, espinha a ovelha, entendeu? Então aí desta maneira, se nós for continuar levando desta maneira, nós nunca vamos ver o Pai. E nem vamos saber o dia que ele vai vir buscar. Porque a própria Bíblia está dizendo para nós que nem o Filho sabe o dia que ele vai descer para buscar a sua igreja, né? Então nós temos que observar muito nisso daí. Porque eu disse assim, eu prego, vou no culto, da quinta-feira, vou no domingo, vou na escola bíblica, vou e louvo, oro de madrugada, mas eu conheço a Deus, mas eu pedrejo a minha ovelha. Eu não amo o meu irmão como eu amo eu mesmo, entendeu? Então aí fica, Deus não deixou isso aí para nós conhecer, deixou para nós obedecer. Entendi, irmãos. Mas o que eu entendi que a irmã falou é assim: nós não sabermos a hora que Jesus vem, o dia é perfeitamente natural. Mas o que ela está questionando é que por que Jesus não sabe, como a Bíblia diz, se Deus e Jesus é a mesma pessoa? Se o Pai sabe, somente o Pai sabe, teoricamente, Jesus também deveria saber. Mas a Bíblia diz que Jesus não sabe. Foi isso que ela questionou, e eu vou buscar essa informação para trazer para a irmã. Mas eu entendi a colocação do irmão. Deus está presente também na nossa comunhão, entre relacionamento entre ovelha e pastor, ovelha e ovelha, pastor e pastor. Essa relação ela é profícua, ela é natural, deveria ser natural, porque isso traz conotação de comunhão, de harmonia, né? E eu entendi a colocação do irmão. Na sua encarnação, ele está debaixo de uma missão a ser cumprida na sua humanidade. Por isso que como ele está na sua humanidade, em carne e homem, ele está dizendo que só o Pai. Mas ele está debaixo de uma missão. Só isso, porque depois você vai pesquisar. Sim, mas no caso eu quero dizer em relação ao momento. Quando ele diz isso, ele estava em um momento que não é eterno, um momento terreno. Na sua humanidade na terra. Entendi. É claro, irmão, é claro que ele sabe de todas as coisas e conhece tudo. Mas ele está debaixo, como homem, ele está debaixo de uma missão. E aí é como se ele não quisesse ser maior do que o Pai. Nós falamos de hierarquia, né? Sim, sim. O negócio é muito profundo. É profundo. Pesquisa lá, irmão. Eu vou trazer, sim. Trazer com mais profundidade. O irmão aqui também quer contribuir. Glória a Deus, irmãos, pelas contribuições dos irmãos. É interessante a gente conversar, né? E transmitir. Claro que, aqui eu estava falando para a Poliana, o que o pastor falou ali, é aquele que falou aí a questão de... Jesus mesmo fala, ele diz que tem coisas que é para nós compreendermos aqui, e coisas que é para nós compreendermos quando chegar lá, a eternidade. Quando ele diz que nós temos um banquete para comer, para se alimentar com ele diz que nós vamos aprender mais do Pai. Sim. Então tem coisas que é para nós aprendermos aqui e passarmos por aqui na questão terrena. Por isso que é a Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então tem coisas que nós estamos aprendendo aqui na terra para podermos povoar o céu. Por isso que nós temos que santificar para poder aprender mais do Pai lá. Então por isso que ele falou, o pastor falou muito bem, que até ia falar, mas como ele falou, que neste momento Jesus ele estava na situação de homem, né? Na carne. Depois que ele passou na ascensão, né? Depois que ele passou da ascensão, que ele se tornou, está à destra do Pai, né? Aonde que ele está lá nos esperando para nos ensinar mais.
Naquele momento ali não era o momento dele estar ensinando algo que é para nós aprendermos quando chegarmos lá. Entendi. Bem colocado, irmãos. O que é da terra, vivemos na terra, mas o que é do céu, só viveremos lá, se nós nos mantivermos firmes o suficiente para merecer a glória não, mas a vida eterna. A irmã Sara quer falar ou está só segurando para alguém? Tá bom então. Vamos lá, irmãos, vamos começar aqui então, de fato, a lição. Tópico 1, a identidade de Deus, o Pai. E o primeiro subtópico é: o Pai é o único Deus verdadeiro. E a lição nos diz assim: o Pentateuco declara: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6 versículo 4, Deus no Antigo Testamento. E eu vou dar uma pausazinha aqui nesse pequeno artigo, Deus no Antigo Testamento. E muitas vezes a gente fala o Deus do Antigo Testamento, quando na verdade, se nós usarmos esse artigo, essa conotação, a gente está dizendo que Deus lá atrás era um e hoje ele é outro. Ou seja, o Deus do Antigo, o Deus do Novo. E na verdade é o Deus no Antigo e Deus no Novo Testamento, porque ele é imutável. Nós vamos ver isso aqui logo à frente. Deus no Antigo Testamento é um só Deus que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. É o que diz Stanley Horton na página 159 da sua Teologia Sistemática. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificando 6 vezes com o título de Deus Pai. Nós sabemos que aqui nós vamos ver uma distinção, e tem aqui na revista os versículos que vai falar a respeito de cada um desses nomes, mas eu quis colocar aqui porque esses nomes vão estar lá na parte final da revista e talvez nós não chegamos lá e não tenhamos a oportunidade de falar. Mas eu vou falar rapidamente aqui sobre os 6 nomes de Deus. Primeiro nome, Javé ou Yahvé, né, como se pronuncia. O nome mais sagrado e pessoal de Deus, revelado a Moisés, significando eu sou o que sou, indicando a sua existência eterna e imutável. Segundo nome, Elohim, termo hebraico plural para Deus, enfatizando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e seu papel como Criador, está lá em Gênesis 1:1. Adonai, terceiro nome, significa Senhor ou Mestre, expressando sua soberania e autoridade sobre tudo, está em Deuteronômio 10 e versículo 17. Quarto nome, El Shaddai, significa Deus Todo-Poderoso, mostra Deus como Todo-Poderoso, capaz de prover e abençoar, está em Gênesis 17:1. El Elyon significa Deus Altíssimo, destaca a exaltação e soberania suprema de Deus, está em Gênesis 14:19. Sexto nome, Jeová Jireh, significa o Senhor da provisão, o Senhor proverá, lembrando o cuidado de Deus, como está descrito em Gênesis 22:14. Mas Deus tem outros nomes também, irmãos, além desses 6 que foi colocado aqui na revista. E eu pesquisei e trouxe para os irmãos outros nomes comuns dados a Deus, como Jeová Rafá, o Deus que cura, que revela o seu poder de restaurar. Está lá em Êxodo 15:26. Jeová Nissi é o Senhor é a nossa bandeira, simbolizando vitória e proteção. Temos também Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, trazendo tranquilidade para nós. Está em Juízes 6:24. Jeová, eu não sei pronunciar esse nome, irmãos, Sikdeno, o Senhor é a nossa justiça, mostrando a sua Sikeno, eu não sei pronunciar, irmãos. O Senhor é a nossa justiça, mostrando a sua retidão, está em Jeremias 23:6. Jeová Samar, o Senhor está ali, indicando sua presença constante conosco.
Emanuel, Deus conosco, profetizado em Isaías e cumprido em Jesus, está em Mateus 1:23. Irmãos, que lindo, né? Que tremendo. Deus em seus vários nomes, Ele deixa implícito a sua grandeza, embora isso aqui não descreva na sua totalidade, mas traz para nós uma breve noção de quem nós servimos, do Deus a quem nós prestamos continência, do Deus a quem nos encurvamos, a quem dobramos os nossos joelhos e devotamos toda a nossa existência, né? Aqui nós vemos claramente isso. Irmãos, não há ruptura, não há uma mudança drástica entre quem Deus é em ambos os testamentos. Por que isso? As pessoas geralmente os incrédulos, os liberais, os ateus, acusam Deus de ser um Deus sanguinário no Antigo Testamento e de ser um Deus amoroso, paz e amor no Novo Testamento. Não é incomum a gente encontrar alguém com esse pensamento. Mas, irmãos, Ele continua sendo o mesmo Deus justo, o mesmo Deus fiel. Não há diferença entre o ser de Deus e entre quem Deus é. Não há sombra de variação, não há sombra de dúvida. Não há diferença. Os contextos são diferentes, os tempos são diferentes, os momentos são distintos, porém Deus Ele é o mesmo. Ao longo do tempo, ao longo das variações do mundo, da humanidade, dos seres humanos, Deus permanece quem Ele sempre foi e não haverá mudança até a eternidade. Então não há essa ruptura de um Deus malvado, de um Deus carrasco, para um Deus bonzinho aqui no Novo Testamento. Então eu posso afirmar para os irmãos que a base da teologia bíblica, pensando no Antigo e no Novo Testamento, ela é extremamente monoteísta, ou seja, ela prega um único Deus. Existe um único Deus e não dois deuses diferentes, um Deus do Antigo Testamento e um do Novo Testamento, ou um Deus que é mutável, que era uma pessoa no Antigo Testamento, como eu já falei aqui, agora se mostra um outro Deus. Pelo contrário, Deus é imutável, Deus é o mesmo. Então a base da teologia bíblica do Gênesis a Apocalipse aponta um único Deus. Isso significa para nós, fica muito evidente aqui, dentro dessa declaração aqui: ouve Israel, o Senhor é o nosso Senhor, nosso Deus é o único Deus. Este texto está afirmando que Deus não faz parte de um grupinho, de uma patota, de uma turma, que Deus é um Deus tribal, que divide a sua glória, que compartilha a sua adoração com vários outros deuses. Não, irmãos, Deus é único. Aleluia. Nós podemos observar na Índia que tem mais de 300 mil deuses, mas o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, e Ele não se mistura e não se divide, não divide a glória dele com ninguém, não porque Ele seja orgulhoso, mas porque não existe nenhum outro à altura dele, porque não existe nenhum outro comparado a Ele. Então Ele é único, nosso Deus é único. Israel professa essa fé monoteísta. Nós temos um único Deus, diferente de todas as suas outras nações ao seu redor. E essa verdade, ela é ratificada. E dentro das páginas do Novo Testamento, nós encontramos essa unicidade de Deus. E temos um texto lá em 1 Coríntios 8, verso 6, um texto bem interessante. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos. Outro texto aqui que declara o monoteísmo, trazendo para nós a declaração de um único Deus. Aí, geralmente algumas seitas, que nós não vamos falar aqui para não para não gerar confusão, né? Não é essa a nossa missão. Porém, temos que ter cuidados para não nos deixarmos levar por vãs doutrinas, por palavras fora de contexto, que pode trazer uma confusão em nosso conhecimento. Por isso, daí a importância de nós estarmos constantemente buscando conhecer quem é Deus, né? Buscando esse conhecimento para a gente não se deixar levar
pelas palavras fora de contexto que geralmente as seitas usam, né? E eles são incansáveis, eles estão aí a todo momento batendo nas portas das casas, chamando o povo e procurando alguém para ouvi-los. E ao ouvi-los, se não tem conhecimento suficiente, acaba se deixando levar pelo que eles dizem, né? Aí geralmente as seitas que negam a divindade de Jesus vão dizer: tá vendo aí? Há um único Deus, Jesus não é Deus, e se é Deus, é um Deus com D minúsculo, um Deus menor. Só que, meus irmãos, quando a Bíblia diz que o Pai é o único Deus, o objetivo primário dessa premissa, dessa palavra, é excluir os ídolos, os deuses falsos do paganismo, e não excluir o Filho. Quando a Bíblia fala que Deus é o único, ela está dizendo que você não tem que enxergar outros como Deus, e apenas Ele. E aqui, como eu acabei de falar, não é uma distinção de um Deus maior, de um Deus menor, de um Deus único e o resto é coadjuvante. Não. A Bíblia fala isso para dizer para nós que Ele é o único Deus e que não devemos nos curvar diante de outros, que Ele é o que é e jamais haverá outro semelhante a Ele. E aqui nós colocamos assim: se um só Deus exclui o Filho, um só o Senhor exclui o Pai. Só que nós entendemos que essa não é a verdade do texto bíblico. Pai e Filho compartilham a natureza divina, única, em contraste com o politeísmo, como os deuses falsos. Há um só Deus, e eu reitero aqui, irmãos, há um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, lembrando, não há uma ruptura entre o Deus do Antigo e o Novo Testamento, não são vários deuses, é um só Deus. A nossa fé cristã é monoteísta. Amém, irmãos? Vamos aqui para o segundo. Quer falar? É impressionante. Você falou que Deuteronômio capítulo 6, 4, né? Ô Israel, o Senhor é o único Deus. Sim. Você falou em questão de conhecer só Ele, que Ele é único mesmo. Sim. Só que a palavra único no original hebraico é Had. Errad, unidade composta. Quem escreveu foi Moisés. Sim. Ouve o Senhor Deus, ouve o Israel, o Senhor Deus. Ele é o único. A palavra único no original, traduzido para o português é único, mas no original hebraico, em que foi escrita a língua, Moisés está escrevendo lá, que diz que Deus é uma unidade composta. Composta. Sim, exato. O original sempre enriquece mais o... Eu ia falar sobre isso aqui também, o senhor me lembrou. Sim, exatamente. Sim, sim. Eu ia falar sobre isso, o senhor me lembrou. Eu estava pensando nisso para colocar aqui e acabei esquecendo de colocar, e o senhor me falou, agora eu vou lembrar. Irmãos, muitas vezes nós vamos nos deparar com situações como essa, em que a palavra, a nossa língua portuguesa, não é capaz de expressar na totalidade o significado do original, do que foi escrito no original. Aliás, irmãos, nenhuma língua da terra, nem hebraico, nem grego, nem alemão, nem inglês, é capaz de descrever a totalidade de Deus, o significado do que Deus realmente é. Por isso que nós vamos encontrar muitas limitações, e infelizmente nessas limitações acaba trazendo confusão, acaba trazendo uma ramificação de entendimentos que muitas vezes desvia a pessoa que está convicta do conhecimento da verdade, acaba se deixando levar. Por isso a importância de nós buscarmos o conhecimento, e sempre a gente tem um pé atrás, irmãos. Eu vou falar isso aqui, não é para gerar contendas para os irmãos, mas eu, como crente, eu não engulo tudo que os pastores que muitas vezes estão à frente falam. Você também não tem que fazer isso. Não estou falando isso para colocar os irmãos contra os pastores, contra os líderes, não é. É porque eu quero dizer para os irmãos que quem está aqui à frente é tão falho quanto nós que estamos aí ouvindo também somos. E muitas vezes é levado a um entendimento que não condiz de fato com o que a verdade
condiz. Então, muitas vezes que os irmãos me verem ali sentado com o celular na mão, eu não estou vendo rede social. Muitas vezes eu escuto alguma coisa aqui no púlpito e eu não sei, eu falo assim, o que significa isso? Talvez não seja o momento certo para eu fazer isso, mas se eu não fizer aqui, quando chegar em casa eu esqueço. E aí eu continuo prestando atenção na palavra, mas vou lá e olho, realmente o pastor está certo. Ixi, o pastor vacilou aí, não é isso que ele está falando, não. Então assim, por isso eu vou recriminar o meu pastor, eu vou falar mal do meu pastor. Não, não é isso. Mas é para a gente ter um conhecimento mais amplo. Porque é óbvio que quem está aqui à frente, seja na escola dominical ou ali no púlpito dirigindo a igreja, ele vai buscar de Deus conhecimento para transmitir para nós. Até porque, irmãos, fugindo um pouquinho aqui do contexto da lição, a palavra pastor, ela se deriva de pasto. E pasto é o que, irmão? Pasto é alimento. Então o pastor nada mais é do que alguém que foi escolhido por Deus para alimentar, para nos alimentar. Então não é à toa que a palavra se deriva de pasto, se deriva de alimento, de comida. Então os pastores, eles buscam, eles se mergulham em doutrinas, em livros, para trazer para nós algo para nos alimentar. Porém, nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes uma comida, na hora da preparação, vê um cabelo voando ali, cai no meio da comida, aí você tem que estar olhando a comida, opa, tem um cabelinho aqui, deixa eu tirar. Então isso aí muitas vezes é um entendimento que o pastor equivocadamente entendeu de forma que não deveria, e não por maldade às vezes traz para a gente, mas quando você vai comer a comida você tem que olhar, não porque você é uma pessoa enjoada, nojenta, né? Porque tem pessoas que é assim, fica cheirando a comida, e enfim, não dessa forma, mas não coma tudo que te colocar à mesa. Sempre que for comer, olha se aquela comida de fato é uma comida saudável, uma comida boa, que vai trazer nutrição para o seu corpo. Não estou falando de comida, irmão, estou falando de palavra. Tá bom, meus irmãos? Que a gente possa estar constantemente buscando esse conhecimento, entender quem é Deus e buscar para nossos corações uma convicção inabalável. Por quê? Muitas vezes alguém vai te confrontar com uma palavra que você nunca ouviu. Você vai falar assim, nossa, nunca tinha pensado dessa forma. Mas quando for assim, você dá um passo para trás e dá uma olhada mais panorâmica, busca entendimento, busca informação para ver se aquilo ali realmente é o que está posto da forma que deveria estar. Ponto 2. O Pai é a fonte da divindade. Nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio, nunca terá fim. Deuteronômio 33, 27. Pois ele existe por si mesmo, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim Deus também ao Filho ter a vida em si mesmo. Irmãos, engraçado, é muito detalhe, né? Quando você analisa essa palavra aqui, vida em si mesmo, fala de uma vida interdependente, uma vida que não depende de nada para existir. Nós não temos vida em nós mesmos. Por quê? Porque você depende do ar para respirar. Se te faltar o ar, você morre. Então você não tem uma vida em si mesmo, você tem uma vida dada por Deus com algumas limitações e circunstâncias para você existir. Mas aqui a palavra diz que Deus, ele não depende de nada para existir. Ele é um ser interdependente. Então nós aprendemos nessa manhã, irmãos, que nós servimos a um Deus que não depende de nenhuma circunstância para ser ou para existir. Ele não tem princípio, ele não tem meio, ele não tem fim, ele é eterno. Nós sim dependemos, né, de muitas coisas para se manter vivos. Até porque nós estamos passando apenas uma temporada aqui na terra. Estamos passando uma chuva. Já já a gente vai, tá? Mais dias, menos dias, mas Deus subsiste em si próprio, em si mesmo, de eternidade a eternidade. Ele é o Deus imutável, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, está descrito aqui em Salmo 92 e outros versículos que os irmãos têm aí descrito na revista. Ele é o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles existe. Ele é o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida. Ou seja,
Em outras palavras, Deus, ele é um gerador, ele gerou a vida. Por que que fala gerou? Porque a vida dependeu de algo para acontecer. Como a energia, por exemplo, que você vai para uma roça, para um interior que não tem energia. O que que você leva para substituir a energia? Um gerador, né? Mas enquanto esse gerador está ligado, a luz está acesa. Se esse gerador desligar, você apaga. Então, nós temos que estar ligado nesse gerador 24 horas por dia. E eu estou falando espiritualmente, irmãos. Nem estou falando material, porque fisicamente nós somos limitados e temos prazo de validade. Quando você nasce, você já começa a sua caminhada para o final já. Está caminhando para o fim. Mas enquanto nós estivermos conectados nesse gerador, nessa fonte, nós estamos ligados, acesos, vivos. Não se desligue de Deus, porque senão você apaga. Tá bom, irmãos? É interessante, né? O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade, portanto, Ele é a origem e fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. O terceiro subtópico do tópico 1. O Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, eu nem peço para os irmãos acompanhar pela revista, porque muita coisa eu coloquei aqui que não está na revista. Geralmente eu uso o iniciozinho ali do item, né, do tema, mas eu procurei trazer algo que eu entendesse melhor, não que a revista não esteja compreensível, mas para transmitir para os irmãos de uma forma didática, mais didática, né? A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade, assim o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Agostinho de Hipona, conhecido também como Santo Agostinho, nos ensina que a Trindade opera inseparavelmente em tudo que Deus faz para fora do reino, para fora. Quando fala para fora, está falando de material, para nós, né? Isto é, as obras de Deus na criação e na história. Há uma harmonia, há uma ação trina em tudo que Deus faz. Em outras palavras, quando Deus age no mundo, não são 3 deuses agindo separadamente, mas o único Deus agindo de modo trinitário. E a Trindade aqui, irmãos, nós já estudamos, inclusive no ano passado, no trimestre que falou sobre a Trindade, a respeito da distinção de funções que cada Deus na Trindade opera para conosco, em nós, né, na existência. Queria falar? Nós observamos que tem uma dúvida do ministério. Mas nós vamos ver aqui um profeta dentro de um barco e veio uma tempestade no mar. E você vai ver que os marinheiros aqui está dizendo, a Bíblia está dizendo que cada um deles chamava pelo seu Deus. Mas quem conhecia ele era só Jonas. Porque quando Jonas viu a tempestade, ele disse, eu sei quem dá conta de fazer isso. Então muitas das vezes nós não temos bênção, porque nós estamos pedindo para Deus errado. Ou de forma errada. Porque você está acabando de dizer que Deus é um só. Mas se tudo que coloca em cima da mesa, eu vou comer porque eu estou fomento. Vou comer porque eu estou com fome. Eu estou no primeiro amor, eu estou com a fome de Deus. E tem muitas pessoas que dizem assim, eu não fiz isso porque Deus não tocou no meu coração. Então a gente tem que saber qual Deus que nós estamos seguindo. Cuidado que nós estamos seguindo o Deus errado. Amém? Verdade, meu irmão, bem pontuado. Então a gente não deve absorver ou receber tudo que vier até nós, por mais que venham fantasiado de Deus, de palavra de Deus. Então, o pastor falou aqui no início a respeito de tantas informações que nós temos hoje na internet, né, irmãos? Temos que filtrar isso, porque nós vemos muitas coisas que, se você não prestar atenção, você engole, e depois, para botar para fora,
É difícil, às vezes não sai, te adoece, né? Muitas vezes quando você come algo que não deve comer, você passa mal, vai para o hospital, e muitos chegam até a morrer, né? Quando a infecção estomacal acontece, muitas pessoas chegam à morte, e aí nós estamos falando de morte espiritual, né? Usando o termo físico para demonstrar a questão espiritual. Mas vigiemos, porque se estivermos ligados em Deus, não passaremos por essas tribulações. E como a Bíblia diz, se comerdes alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum. Aí nós estamos falando do material, mas isso também pode ser refletido no espiritual, né? O fato é que nós precisamos estar unidos. Já até me perdi onde é que eu estava aqui, irmão. Eu estava falando de Agostinho, né, que ele fala sobre a Trindade, que opera de forma unida, sem separação. Essa inseparabilidade é vista nas obras que acontecem na criação e em Deus e em demais outras obras. Quando nós falamos sobre a criação, aqui nós vamos olhar para Gênesis 1, à luz de toda a revelação bíblica, inclusive do Novo Testamento também. Nós temos ali a pessoa do Pai dando as ordens e comandos. E disse Deus: haja luz. E disse Deus: haja. Produza. E as coisas foram acontecendo, as coisas foram sendo criadas. Esse disse Deus aqui é uma palavra de comando, irmão. Quem já serviu o exército sabe como que funciona as palavras de comando, né? Quando você dá um comando, quem está ligado sabe o que aquilo significa. Então, a palavra de comando, e nós entendemos à luz do Novo Testamento, porque temos a revelação completa, que era o Filho quem executava esta ordem de comando. O Pai dizia: haja, e o Filho criava. Lá em João 1, versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas. O mundo foi criado por meio do Filho. Lá em Colossenses também vai afirmar esta mesma verdade. Então nós temos aqui na criação a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, e temos a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele pairava sobre as águas. Não é assim que a Bíblia diz a respeito do Espírito? Então o Deus Trino está atuando no processo da criação, e esse mesmo Deus Trino atua no processo da redenção do homem. Nós temos o Pai planejando e organizando, orquestrando os eventos e o calendário da nossa redenção, né? Nós temos o Filho executando este plano, ou seja, Deus faz o plano, o Filho executa. Nós temos aqui o Filho executando este plano, e nós temos o Espírito Santo aplicando a obra da redenção. Isso significa, fica muito claro aqui para a gente, e temos também vários textos bíblicos, e o mais claro deles está em Efésios capítulo 1. Depois os irmãos quiserem confirmar lá. Os evangelhos e o restante do Novo Testamento também revelam essa lógica trinária, essa ação trinitária. Por exemplo, a encarnação. O Pai prepara o corpo para o Filho, lá em Hebreus 10, versículo 5, e a concepção é atribuída à ação do Espírito Santo. Quem foi que visitou Maria para que Maria concebesse a Jesus? Foi o Espírito Santo. Deus planeja, Jesus desce através do Espírito Santo, visita Maria, e Maria fica grávida, e nós sabemos o resto da história. Então a gente vê que nada. Antes eu queria ler aqui para vocês em Lucas 1:35. Portanto, haveria alguma coisa impossível para Deus? Então a gente vê que nada é impossível para Deus, irmãos, porque foi a sombra do Altíssimo, foi pelo poder do Espírito Santo que Maria gerou e concebeu o nosso Salvador. Na encarnação, nós vemos uma ação trinitária: o batismo de Jesus e a inauguração do seu ministério. Temos novamente ali uma ação trinitária: o Filho se sujeitando à missão, cumprindo a vontade do Pai, e o Espírito Santo descendo sobre ele como uma espécie de unção, né? Através da pomba, no momento do batismo. Ali foi o momento que Deus confirmou, né? Que ele estava contente,
sentia prazer em ver o Filho cumprindo a missão que nós conhecemos. Na questão dos milagres, Jesus declara que expulsava demônios pelo poder de Deus, lá em Mateus 12, 28. E ao mesmo tempo afirmava que o Pai permanecia nele. As obras que ele fazia eram as obras do Pai. Lá em Atos resume bem essa dinâmica ao dizer que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder para realizar o bem. Então tudo o que Deus faz remete a esta ideia de ação trinitária. Deus Pai age por intermédio do Filho e por intermédio do Espírito Santo, de maneira que há essa cooperação mútua e trinitária. Nós podemos destacar em vários momentos, em várias passagens bíblicas, a ação de Deus de forma coordenada, de forma planejada, e executada através da Trindade. Vou avançar aqui para o primeiro tópico do segundo tópico. Primeiro subtópico do segundo tópico. Já está chegando o nosso momento de encerrar. É muito curto o tempo, né, irmãos? O primeiro subtópico diz: o Pai se revela aos humildes. É muito interessante esse subtópico aqui, irmãos. Jesus exalta o Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultastes essas coisas aos sábios, instruindo-os, sábios e instruídos, e a revelaste aos pequeninos. Deus é um Deus que se faz conhecido. Conhecemos Deus por iniciativa divina e não por nossa própria iniciativa. E aqui nós conhecemos uma condição para esse conhecimento: a condição de ser ensinável, de ser humilde, de abrir o coração para receber a revelação de Deus. Nós precisamos oferecer para Deus um terreno fértil, para que Ele possa chegar e colocar ali o seu conhecimento, o seu ensinamento. Por isso que o versículo na parte final aqui fala sobre os pequeninos. E o primeiro ponto aqui a ser destacado nesse versículo, para entendermos o que o comentarista quer dizer aqui nesta lição que nós estamos estudando, é o seguinte: o Pai revela o reino como dom, e isso confronta a autossuficiência espiritual dos que se consideram sábios. Veja que a expressão "estas coisas" inclui o sentido do ministério de Jesus, suas obras, sua mensagem, a chegada do reino, que muitos não perceberam, apesar das inúmeras profecias e abundantes evidências que demonstravam essa chegada de Jesus. Mas o fato, irmãos, é que quanto mais conhecimento humano o ser humano tem, ele tende a ser mais arrogante. Não é verdade, irmãos? Quanto mais estudado, mais instruído, mais nas coisas da terra, o ser humano se torna mais arrogante. E isso é um terreno infértil para o conhecimento de Deus, Então toda essa verdade gloriosa, profetizada, prometida, revelada de forma oculta no Antigo Testamento, por meio de símbolos, de sombras, de tipos, agora vista claramente em Cristo, foi revelada. Estas coisas foram reveladas aos humildes, é o que Jesus está dizendo aqui. Aí nós temos a expressão sábios, instruídos, que descreve, antes de tudo, uma postura. Gente que se considera suficientemente capaz de julgar Deus. E aqui, essa postura arrogante, essa postura petulante, soberba, ela não caracteriza apenas os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, até porque isso não se encerrou, ainda está na terra isso aí, Essa arrogância, essa petulância de achar que por ter o conhecimento é maior, eu sou maior do que fulano. Eu sou médico, sou juiz, sou desembargador, eu sou melhor do que o cara que limpa a portaria do prédio onde eu trabalho. E na verdade não, o que diferencia ele é só conhecimento. Mas como humano ele é a mesma coisa. Essa postura aqui caracteriza cidades inteiras, caracteriza uma geração. Porque se nós formos ler os versículos anteriores a esse que eu li aqui, nós veremos a condição das cidades intermitentes, a quem Jesus falou, a quem Jesus ensinou, a quem Jesus pregou, mas que não creram, que rejeitaram o seu testemunho, rejeitaram quem ele é de fato. Aí nós temos aqui essa postura: homens cheios de cultura, cheios de inteligência, cheios de sabedoria,
mas que, engodados pelo seu próprio conhecimento, rejeitam quem é o Filho, e são privados do maior conhecimento da verdade mais extraordinária de todas, como eu falei aqui. Vou só concluir aqui que o nosso tempo está corrido, eu passo para o irmão. O julgamento de Deus é justamente esse. Esses homens foram privados da verdade por não por uma eleição, por uma seleção natural, mas por uma ação soberana antes da eternidade. Esses homens foram privados da verdade justamente por terem endurecido seus corações. Não conheceram a Deus. Não conheceram a Deus é porque estavam engodados no seu próprio conhecimento. Aí o texto diz que Jesus louva ao Pai, porque Ele revelou estas coisas aos pequeninos. Irmãos, e pequeninos aqui, nós não estamos querendo trazer uma conotação de pessoas indignas, mas sim a conotação de pessoas humildes, que Jesus chamava de pequeninos. Os népios, ou seja, os que se aproximam sem pretensão de autossuficiência. Aqueles que buscam conhecimento não para ostentar, não para humilhar ninguém, mas que buscam conhecimento porque querem entender quem é Deus, quem é o Pai, né? Deu horário, né, pastor? Infelizmente nós temos que encerrar por aqui, mas o que nós podemos deixar como lição para os irmãos nesta manhã é que nós precisamos nos relacionar com Deus e buscar conhecimento com o coração, preparando o nosso coração para que ele seja fértil, sem arrogância, sem petulância, para que Deus possa habitar em nós e que nós possamos cumprir a nossa missão aqui na terra. O irmão queria falar? Sobre o conhecimento, que Paulo vai dizer de que se todo conhecimento que a gente tem, e uma coisa que também duas coisas, né? Que a gente vem até aqui, a escola, para aprender. Que na escola a gente aprende o ABDC. E aqui na igreja a gente tem que aprender o obedecer. Porque se nós não obedecermos e não colocarmos em prática, o que Paulo vai dizer? Que todo conhecimento que eu tenho, Paulo, ele era um bacharel, ele era um doutorado daquela época, ele aprendeu com as maiores, né? E hoje também estou fazendo aí um curso aí, que a gente sabe que lá, o povo de Israel e o judeu, a mínima deles é 0 de alfabetização. Lá não existe analfabeto, porque eles procuram conhecer e ter conhecimento. Mas só que o conhecimento, a palavra diz que se não tiver o Espírito Santo, que a gente está falando aqui, não vale de nada. Paulo vai dizer para mim, eu posso ter o conhecimento todo, mas se eu não obedecer e não tiver o conhecimento, Jesus vai dizer, os humildes e mansos de coração, aprendei de mim. Se a gente aprender de Cristo, a gente estiver em Cristo, como ele vai dizer, conheceremos a verdade vai nos libertar, é aprender de Cristo, é a humildade de Cristo. É o que a gente vem aqui, aprender a vida de Cristo, está aqui, aprender a questão da ação do Espírito Santo, né? Como está aqui, está dizendo aqui para a gente, a Santíssima Trindade, né? Que é a ação do Espírito Santo, né? Que hoje nós nos movemos através do Espírito Santo, né? Que Deus nos deixou Ele como Consolador. O que vai me convencer, o que vai convencer é o Espírito Santo que nos convence a vir nesta manhã. Então, é bênção de Deus. E aquele negócio que o senhor também falou, eu fico anotando os pastores. Isso é interessante. O senhor quer falar, mas eu vou falar uma coisa rapidinho aqui, irmão. Sei que o tempo já passou, mas quando a Bíblia fala conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós temos aqui duas conotações, tá? A verdade bíblica, a verdade sobre Deus, mas a verdade também secular. Porque a verdade, ela liberta, irmãos. Quando você tem conhecimento acerca de algo secular, falando secularmente, ninguém te enrola facilmente. Quando você conhece os seus direitos, você leu, você buscou o conhecimento, esse conhecimento também te liberta. Porque ele te livra de muitos problemas que a falta de conhecimento não te livraria. Muitas vezes alguém vai te enrolar e fala, opa, eu sei o que você está falando aí, isso aí não é isso aí não. É tal coisa assim, assim, assado. Ou seja, ela também te liberta. O conhecimento da verdade liberta, mas o conhecimento secular também nos liberta. Por isso que nós temos que estudar. Onde é que você leu
livro do Gênesis, capítulo 3, a parte B do versículo leva nós para Coríntios 4, 6. Que ele vai de lá, está dizendo gerar a luz, a terra, tudo era sem forma, estava tudo na escuridão. Aqui está o contexto, que ele vai dizer: porque foi Deus que disse dar a escuridão brilhar a luz, e ele tem brilhado sobre o nosso coração. Muitas das vezes nós temos medo da cor preta, muitas das vezes nós temos medo da escuridão. Muitas das vezes as pessoas dizem assim: eu não vou entrar porque ali está escuro, é treva. Mas quando ele veio, tudo era treva. E a luz que vai clarear uma escuridão é a que anda na minha e na sua vida. Se nós não tiver ela, nós vamos continuar vendo anjo preto, continuar vendo a escuridão na nossa frente. Amém? Obrigado, meu irmão. Desculpa aí de nós ter esgotado o seu trabalho. Irmão, só esclarecendo, pastor, se você quiser vir para cá, já pode vir. Uma coisa chama a outra, né, irmãos? Mas na verdade não existe escuridão, tá? O que existe é a ausência de luz. Onde a luz sai, a treva, né? Então a treva não existe. O que existe é falta de luz. Amém? Que Deus nos abençoe nesta manhã, que nós retornamos para nossas casas contentes, felizes, convictos